Nessa manhã eu queria repartir com você uma palavra que Deus colocou em meu coração já faz tempo. Eu tenho trabalhado um pouco sobre esse tema, estou até escrevendo alguma coisa, quem sabe sai um livro aí, mas o tema é alegria, um santo remédio. Na verdade, vocês que me conhecem sabem que eu gosto de ser uma pessoa assim, mais descontraída, divertida, alegre. Eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa que vive uma alegria. E eu vejo na palavra, queridos, que tem respaldo para isso. E eu vou compartilhar com você nessa manhã. É um livro quase, eu não vou conseguir falar tudo, mas eu quero trazer um pouquinho para você e mostrar para você na Bíblia que a alegria, ela é um santo remédio. E talvez você precisava ser uma pessoa mais alegre. Essa pessoa que está do teu lado, dá uma olhada aí, ó. Essa pessoa podia ser uma pessoa mais alegre, não é não? Só o fato de estar sentado do teu lado já é um privilégio. Você está vendo aí, ó, né? Então, às vezes a gente é meio triste, meio não sei o quê e tal. Então, queridos, a gente precisa entender que a alegria, ela é um fruto do Espírito. Está entendendo? A alegria é um fruto do Espírito. A alegria, sabe, ela é a marca de quem confia plenamente no Senhor. Sabe, então eu queria repartir com você, eu queria ler como base dessa palavra, Filipenses capítulo 4, versículo 4, aliás, toda a epístola de Filipenses é chamada de a epístola da alegria, né? Então, mas especificamente o versículo 4, estou lendo a King James aqui, diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos afirmo, alegrai-vos, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós encontramos, Deus amado, na tua palavra alento, nós encontramos em tua palavra alimento, sustento, nós encontramos vida, Senhor. A tua palavra é viva, eficaz, penetrante, e nós queremos, ó Deus, aprender e viver, Senhor amado, pautado, baseado na tua palavra. Então fala conosco nessa manhã, dá-me graça, que eu seja apenas um canal, que o Senhor fale com cada um aqui. Tem pessoas aqui que talvez estão vivendo deserto na sua vida. Tem pessoas aqui que talvez estão vivendo, Senhor amado, um tempo de, Deus amado, dor e tristeza. Senhor amado, mas eu creio, Senhor, aquilo que a palavra fala, que o choro existe, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o amanhecer está chegando. O amanhecer está chegando para cada um, Senhor. Eu creio nisso. Eu te agradeço pela tua graça, Senhor, no nome de Jesus. Fala conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Queridos, é interessante que o apóstolo Paulo faz essa afirmação para a igreja de Filipos, e é uma ordem do céu. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos quando? Sempre. E ele repete, novamente digo, alegrai-vos. Sabe, querido, é interessante que, quando vemos a palavra, toda a palavra, amados, ela é inspiração divina. Deus, sabe, inspirou os autores, e eles foram inspirados por Deus para escrever aquilo que Deus queria que nós aprendêssemos. E se tem uma coisa que Deus quer que nós aprendamos, é isso, é viver uma vida satisfatória, plena. Mas você pergunta, pastor, mas qual que é a razão de uma ordem dessa? Qual que é o problema de eu ser uma pessoa triste? Tem gente que, eu sou triste assim mesmo, eu sou triste. Eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa assim meio, uma forma bonita de dizer, eu sou introspectiva, eu sou uma pessoa mais reservada, sou uma pessoa mais quietinha, enfim. Mas, talvez você fale, mas pastor, por que eu tenho que ser alegre? Por que eu preciso viver essa alegria? Sabe, queridos, porque é uma ordem. A palavra diz, alegrai-vos sempre, sempre. Alegre-se no Senhor, sabe? Parece que as pessoas falam, não, mas eu sou assim, uma pessoa mais séria mesmo. Sabe, querido, nós vivemos num mundo de pessoas tristes. Sabia disso? Vivemos num mundo de pessoas tristes. Eu estava fazendo alguma pesquisa, e realmente nós temos visto que tem aumentado no mundo. Sabe, a tristeza, doenças emocionais têm crescido assustadoramente, e a tristeza tem aumentado a cada dia. Verdade, a tristeza, o estresse tem aumentado no mundo. E viver, sabe, num mundo de pessoas tristes, amado, é complicado, mas é uma realidade. Tem uma publicação da revista PNAS que indica que a angústia de viver tem crescido desde 2009. Esse estudo afirma, lá em 2009, que 25% das pessoas no mundo se sentiam tristes, preocupadas, estressadas, ansiosas, com raiva a maior parte do dia. Irmão, 25 pessoas, de cada 4, uma. Durante o dia a pessoa fica estressada, irritada, brava, xarope, alguém fala, minha mulher mesmo, né? Meu marido.
né? Mas piorou. Em 2021, esse mesmo instituto, eles entenderam que esse percentual aumentou, subiu para 31%. Quase 1 de cada 3, irmãos. De cada 3 pessoas, uma pessoa, ela é triste, preocupada, estressada, ansiosa, raivosa. E se nós checarmos os dados hoje, em 2026, com certeza esses dados só tendem a aumentar. Porque depois da Covid, a Covid deixou um legado horrível no mundo. Ela ergueu muros, separou pessoas. A Covid, trouxe dor, tristeza, e as pessoas, muitas, se tornaram mais introspectivas, mais fechadas mesmo. Alguns gostaram de usar máscara, boto máscara, não precisa ficar rindo para ninguém. Ainda estudando um pouquinho sobre isso, um artigo da revista Veja, de 2023, onde o médico Claudio Lotenberg, do Hospital Albert Einstein, ele fez um estudo que aponta que as pessoas estão mais tristes e os impactos dessa tristeza têm afetado a saúde. Na matéria, ele traz dados da pesquisa realizada pelo Instituto Gallup. E segundo o levantamento do Instituto Gallup, o Gallup Emotions 2023, mostrou que o índice da experiência negativa ficou em 33 pontos, em uma escala de 0 a 100. O resultado é o mais alto da série, iniciada em 2006, e baseia-se em 147 mil pessoas entrevistadas, e essa entrevista foi feita em 142 países. Então a matéria, ela traz comprovações científicas de que o riso é um excelente remédio. Cientificamente comprovado, o riso é um excelente remédio. Do ponto de vista da ciência, segundo ele, as pessoas realmente que não conseguem lidar com as suas tristezas, com as suas amarguras, elas se entristecem, elas adoecem mais. Quando nós não rimos, o nosso corpo ele vai enrijecendo, ele vai secando, ele vai envelhecendo mais. Muitas pessoas, porque vivem uma vida angustiada e não querem sorrir, Elas não liberam endorfina, que é o hormônio, relacionado à sensação de prazer e felicidade, do bom humor, e tem um efeito analgésico. O riso fortalece o sistema imunológico, porque eleva a produção de células de defesa, como os linfóticos e os anticorpos. O riso melhora o fluxo sanguíneo e a função cardiovascular. Rir faz bem para o coração, querido. Tudo isso, quando você ri, quando você é uma pessoa que busca se alegrar mesmo, você encara a vida com mais disposição e otimismo. Fortalece os laços sociais, cria laços emocionais, faz com que as pessoas que riem juntas, elas possam, prosperar até. Acredita nisso? Então a lista não para por aí. Enfim, resumindo, a alegria é um santo remédio. Irmão, a alegria é um santo remédio. Por outro lado, a tristeza, os males causados pela tristeza são terríveis também. Por isso, a ordem do céu para nós como igreja, para a igreja de Filipos, e para mim e para você hoje é: alegrai-vos sempre no Senhor. Mas você vai falar: pastor, mas como que eu vou me alegrar? São tantas coisas ruins acontecendo, tanta luta, tanta dificuldade, tanto problema, como é que eu vou me alegrar? Amado, é uma ordem do céu. O grande segredo aqui é que a nossa alegria não pode estar baseada, pautada em coisas. Quando eu era criança, faz tempo já, vocês também, alguns aí já, né? Tinha um teatro que o pessoal da Jucum fazia, acho que nem era a... Como é que chama aquela negócio de criança? A PEC, né? A PEC era só os antigos, lembra? A PEC, nós fomos lá em Porto Alegre fazer um curso da PEC lá, e tinha uma peça que era o Ladrão da Alegria. Nós apresentamos aquela peça muito, fomos para Blumenau apresentar aquela peça, o Ladrão da Alegria. E o Ladrão da Alegria consistia assim: umas crianças estavam brincando, uma com uma bola, uma com uma boneca, outra com o carrinho. E daí, essa bola é a minha alegria. Porque com ela eu brinco com os meus amigos. Essa minha boneca é a minha alegria, porque essa boneca eu fico com ela, eu durmo com ela, é a minha alegria. O outro com o carrinho e tal. De repente entrava um lá, disfarçado de capiroto, e roubava a boneca da menininha e fugia. E ela falava: roubaram a minha alegria, porque a minha alegria era aquela boneca. E a peça se desenrola trazendo a seguinte mensagem: se você coloca a tua alegria em coisas, em circunstâncias, em situações ou em pessoas, você pode ser roubado na tua alegria.
Então, amado, quando nós colocamos a nossa alegria em coisas, quando nós colocamos nossa alegria sei lá, em situações, circunstâncias ou pessoas, nós podemos ser roubados. E talvez essa é a situação de muitas pessoas hoje em dia. Coloca a sua alegria, talvez, sabe, eu listei algumas coisas, tem muitas coisas aqui. Coloca a sua alegria em aceitação. Irmão, tem gente que coloca a sua alegria em aceitação. Eu preciso ser aceito a todo custo. Eu quero que todo mundo me ame. É a síndrome do baby. Né? Você tem que me amar, você tem que me amar. Lembra do baby, aquele bichinho da família de dinossauro? Eu acho que era meio parente dele, que o Dino era Silva, eu também sou Silva, né? Sei lá. Mas ele falava, você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Mas, cara, peraí, vamos viver a vida. Mas quando a pessoa coloca, sabe, como um fator, sabe, que vai realmente nortear a vida dela, a aceitação, ela sofre, porque ela vive correndo atrás de gente que a aceite. Isso é terrível na adolescência, quando os adolescentes, que é uma fase complicada, porque eles começam a formar as tribos. E no meio dos adolescentes, nós vemos muitas vezes, um adolescente não é aceito naquela tribo ali, ele está ali com aquela galerinha, mas aquela galerinha gosta de andar de skate, andar de vans e não sei o quê. E ela, de repente, não tem vans, não gosta de skate e anda mais de patricinha, de roupinha diferente, então não é aceita ali. Então, ela sendo rejeitada, não, então vou buscar a minha outra tribo. E às vezes acontece, ela fica procurando tribo para lá para cá, alguém que a aceite. E muitas vezes é nessa hora que na internet, alguém lá do outro lado da tela fala, mas eu amo você. Mas você é minha princesa, você é meu príncipe, aí você é especial, aí você é tão maravilhoso, maravilhosa. E a pessoa quer ser aceita a todo custo, e ela começa, de repente, então, a entrar, sabe, numa situação de escravidão. Eu preciso ser aceito, então eu faço tudo para ser aceito. E, amado, eu vou dizer para você que isso é sério. Eu quero ser aceito por todos, então eu vou ficar alegre. Mas como é difícil a vida de quem coloca a sua alegria, a sua felicidade nas mãos dos outros. Vai viver mendigando a aceitação. Não é assim, queridos. É óbvio, nós temos que nos relacionar com todo mundo. E eu entendo que tem gente que é mais fácil, você consegue conversar melhor com esse do que com aquele. Né? Tem gente que parece que você se dá mais, né? A pessoa fala lá, né? Nossos, né? Faz isso não, que estão gravando. Né? Nós combinamos melhor. Vamos usar assim, fica melhor, né? Mas tem gente que e realmente, às vezes tem gente com quem você tem mais facilidade de conversar, tem outros que menos, mas aquele que menos acha alguém que também fala a mesma língua que ele, então está tudo bem. Mas isso não pode ser um fator que vai decidir se você é uma pessoa feliz ou não. Outra coisa, viajar. Eu só sou feliz se eu viajar. Se eu não viajar, eu não vou ser feliz. Sabe, algumas pessoas realmente estão tristes querendo viajar. Excelente, viajar é muito bom. Mas muitas vezes a condição financeira não permite, nem no Parque Barigui ali, cara. Então você vai, então eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa angustiada, amargurada, porque eu não consigo viajar. Queridão, é uma questão que você tem que trabalhar isso no teu coração. Tem gente que não, eu sou feliz, sabe como? Fazendo compras. Quando eu estou triste eu tenho que fazer compra. Ei, ninguém tem isso aqui. Ninguém tem isso aqui. Mas, amado, é sério esse negócio. Tem pessoas que quando estão tristes querem fazer compra. Porque quando faz compra fica bem feliz. Só que a tristeza vem quando vem a fatura do cartão de crédito ou o boleto. A conta chega. Então, meu amado, é interessante que como que a Bíblia fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor, talvez alegrai-vos. Pastor, mas se eu beber eu vou ser feliz. Eu vou beber para ser feliz. Não, irmão. O cara bebe, fica um bêbado xarope. Chato para dedéu, tem uns que ficam mais alegrão, outros ficam mais bravos, outros ficam mais violentos, outros ficam mais, enfim, mas não dá. Mas eu vou ser feliz se eu namorar bastante. E sai namorar 200 pessoas, é o caso da aceitação, e não dá certo. Eu vou ser feliz se eu jogar no bet, não sei das quantas, e ficar rico. Não vai ser feliz, irmão. Porque não funciona desse jeito. Então, sabe, as pessoas procuram felicidade em coisas e não dá certo. A Bíblia vai dizer assim, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Deixa eu contar um caso aqui. Conhece o Whindersson? Whindersson Silva, acho que é o nome dele, né? Nunes, esse cara mesmo, Whindersson Nunes. O
cara começou, ele veio realmente lá de baixo, um cara muito humilde, e um cara gente boa, um cara alegre, e ele começou então a entrar nas redes sociais lá, e começou a virar um youtuber, e ele começou a ficar famoso, e começou a ganhar dinheiro, e começou, nossa, agora conectar com o mundo inteiro, ser amigo do Neymar e tal, sabe, ele foi enchendo de coisas, mas chegou uma hora que ele falou, cara, isso não me alegra. Vou me tatuar. Tatuou inteiro, tatuou os olhos, a cara, tudo na ponta, no nariz. Entrou numa depressão terrível. Cantou até música de Jesus, né? Girassol, sou junto com outra maluquinha lá. Né? Mas, queridos, infeliz, não vou mais trabalhar, vou parar, porque eu preciso cuidar da... Sabe, queridos, toda felicidade sem Jesus não é real, porque Jesus, ele é a fonte, ele é a razão, Jesus é o único motivo. A Bíblia fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo isso, irmão, para nós nos alegrarmos em Deus, nos alegrarmos no Senhor. Sabe, querido, quando a gente coloca a nossa alegria em coisas, a coisa vai dar ruim. Falando sobre alegria, felicidade, alegria tem a ver com contentamento. Eu preciso aprender, eu preciso ser feliz ou estar contente com aquilo que eu tenho. Ah, pastor, mas é difícil, com o que eu tenho é difícil ser feliz. Irmão do céu, você vê gente com nada, feliz da vida. Você vê gente aí andando a pé, vai para trabalhar a pé, uma sacolinha, não tem nada, mas alegre, cantando, sorridente. Tem gente que de repente não tem, sabe, um pão para levar para a empresa, mas ela vai feliz, e muitos outros passam de carrão, top, ar-condicionado e tal, infeliz, pensando como é que eu passo para acabar com a minha vida. Então, a Bíblia vai falar que a alegria tem a ver com contentamento, e Paulo vai dizer isso lá em Filipenses capítulo 4, eu vou ler com você, versículo 10 a 13, ele fala, alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava oportunidade. Não vos declaro isso por estar necessitado, porque aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Para esse versículo, volta no 11. Irmão, olha o que Paulo está falando. Eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu, ou seja, é uma matéria a ser aprendida. O versículo 12 fala assim, olha, 12. Se bem, eu sei bem o que é passar necessidade, e sei bem também o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fortuna ou passando privações. Versículo 13 ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, é uma matéria a ser aprendida, eu preciso aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Eu preciso aprender a estar contente com o que eu tenho, com o que eu vivo, com o que o Senhor me deu. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Quando você é fiel, quando você é grato, quando você se realiza em Deus, porque a nossa herança é o Senhor. O que nós temos de mais precioso é o Senhor, amado. E tem muita gente aí que está vivendo uma vida terrível, desgraçada, porque está procurando alegria em um monte de lugar. Mas a alegria é no Senhor. Paulo fala, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então, nessa manhã, a minha palavra para você, meu irmão, é que você aprenda. Cutuca o irmão do lado, que é para ele também, fala, você precisa aprender a estar contente. Porque contentamento, amado, eu vou dizer para você, é uma decisão. Eu decido estar contente. Eu vou. Sabe que eu recuso, rejeito e renego. Ficar lá, não, eu preciso aprender a estar contente. Mas Deus, qual que é a razão de eu estar contente? Você abriu o olho quando você acordou, amado. As misericórdias do Senhor foram renovadas sobre você, você acordou, você está vivo. Quantas pessoas estão na UTI hoje? As pessoas estão internadas, sabe, os médicos não sabem o que fazer, porque não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Você está aqui, então se alegre. Mas não, pastor, só que isso vai virando uma coisa crônica, queridos. Ah não, pastor, mas eu não acho que é assim, não. Eu aprendi que para ser crente tem que ser uma pessoa séria, sisuda, não dar risada, pessoa de cara fechada. Os crentes da minha época eram tudo mais brabo, mais feio, mais, né, feio não. Crente é bonito, né? Mas eram uns crentes meio brabos assim. Irmão, deixa eu dizer para você, eu acredito piamente que Jesus era um cara muito legal. Você acredita nisso? As crianças corriam para ele. Eu falo, criança não gosta de gente chata. E criança sabe. Criança tem um radarzinho que detecta.
Ele vê um chato, a criança nem se aproxima. Né? Por isso eu gosto das crianças vêm correndo para o meu lado aqui, porque quer dizer que está legal. Mas, queridos, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 1, e versículo 9, bota na CF ali isso, falando de Jesus: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, mais do que todos os teus companheiros. Jesus tinha mais alegria do que todos, irmãos. Todos. Lembra quando ele pega aquele chicotão lá, né, que virou no filme lá, né? Uma alegria ali. A Bíblia diz que ele foi ungido, Deus ungiu com óleo da alegria mais do que todos os seus companheiros. Então, amado, Jesus, ele é, sabe, é a nossa inspiração. Então, amado, muitas vezes, quando estamos tristes, estamos dizendo assim: Deus, eu não estou contente com a vida que o Senhor me deu. Deus, eu não estou contente com a vida que eu estou vivendo. Deus, eu acho que o Senhor nem é bom também. Acho que o Senhor nem está cuidando de mim, porque o Senhor está louco. Me vê aí, ó. Não tem uma Barbie para brincar, não tem uma bola, né? Não tem um ferrorama. Todo tempo ferrorama, né? Eu fui na casa da abençoada, tinha um ferrorama lá. Nossa, cresci os olhos, cara. Coisa mais linda. Mas, sabe, amado, estamos dizendo para Deus: eu não estou contente com a vida que o Senhor está me dando. E é isso, é aí que o diabo entra e começa a dizer: ah, você não pode comer aquilo, Deus é ruim com você, hein? Puxa, Deus não deixou você comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus não deixou você comer da árvore da vida. Puxa, sabe, se o diabo acha um descontentamento em você, amado, ele achou uma brecha para entrar e arrebentar com a tua vida. Se o diabo acha um descontentamento, sabe, por isso aquele cântico fala assim: se paz a mais doce me des gozar, ou dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus meu Senhor. Esse hino foi escrito quando esse pastor recebe a notícia que a família dele que estava vindo de navio, ele é missionário, a família estava vindo para ele, e o barco afundou e a família toda morreu. E assentado no cais ele canta: sou feliz com Jesus meu Senhor. Amado, ele era feliz apesar das situações. Não, mas é insensível, por exemplo, morreu a família. Sim, mas o que vai fazer? Chorar da cabeçada na parede vai fazer a família ressuscitar? Não. Sabe, queridos, então nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo, ainda que sofra, ainda que doa, ainda que seja difícil. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso crer que Deus cuida de mim, Deus me guarda, Deus me protege, Deus está atento à minha vida e Ele sabe o que é melhor para mim. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Irmãos, eu acho incrível, porque o processo ele é complicado. Quando você rende a sua vida a Jesus, parece que as coisas se tornam realmente, em algum aspecto, um pouco mais difíceis. Por quê? Porque você tem que romper com um monte de sabe, coisas do passado. Então, mas Deus vai acompanhando você. Deus já está junto, Deus está ali contigo. Não, pastor, eu quero mesmo é chorar. Não sei quem morreu, eu quero é chorar. Tem gente que é assim. É interessante que quando tem a restauração ali, dos muros de Jerusalém, do templo, Esdras, Neemias, mas lá especificamente, lá em Neemias capítulo 8, eles estão reconstruindo o templo, eles encontram o livro da lei, eles trazem o livro da lei lá e começam a ler, e no versículo 8 a 10, diz o seguinte: e leram no livro da lei de Deus, declarando, explicando o sentido, e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Estou explicando. Neemias, que era o governador, e o sacerdote, Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: esse é dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E o versículo 10 vai dizer: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amados, eles começaram a ler e começaram a ver o seu pecado, e começaram a ficar realmente com o coração quebrantado, e começaram a chorar de tristeza. Puxa, nós abandonamos esse Deus, nós entristecemos o coração dele, deixamos Deus, abandonamos o Senhor. Jeremias vai dizer: esse povo fez duas maldades, a mim me deixaram, manancial de águas limpas, e cavaram cisternas rotas, e eles começam então a chorar por aquilo. E Deus podia ficar: que legal, estão chorando, viu, seus miseráveis, chora mesmo. Não. Se levanta os profetas, se levanta ali Esdras, se levanta Neemias e fala: não é dia de chorar, é dia de se alegrar, porque Deus está restaurando você, Deus está restaurando a tua sorte, Deus está restaurando o nosso povo. E ele fala: olha, não chorem, vão para casa, faz churrasco,
Carne gorda, o texto fala, é picanha. Bebida doce, é Coca-Cola, pode ser zero. Faz comida, porque ver um povo feliz é quando tem comida, né? Não é verdade? Não é crente. Quando tem comida, fica bem feliz. Mas ele fala, vai para casa, prepara comida, carnes gordas, prepare bebidas doces e come e se alegra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amado, é isso que o texto vai declarar, sabe, Deus não se alegra quando você está triste, Deus quer cuidar de você, Deus quer amparar você, mas te coloca diante dele e fala, Deus, me faz entender, me faz experimentar, me faz realmente viver essa verdade. Por isso, amado, servir a Deus é pela fé. 2 Coríntios 5:7, nós andamos por fé e não por vista. Não é pelo que eu vejo, não é pela circunstância. Quando eu era bem novo, tinha uma música que cantava assim, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Jesus. E ele dizia, não olha a circunstância, não, olha o seu amor. Essa é antiga, essa talvez o Luiz lembra, sei lá. Mas, queridos, quando a gente começa a olhar para a circunstância, olhar para o problema, meu Deus, é uma desgraça a vida. E eu sei disso, que às vezes você tem tudo e você reclama. Eu vou contar uma história que está gravando, né? Esse cara não vai ver, não. Eu tenho um adolescente em casa, né? Filho de pastor é assim, né? Não é você, viu, filho? Pode deixar que é outra. Tá? Eu tenho um adolescente em casa. E às vezes ela acorda meio assim, a gente acorda cedo para levar para a escola. Ela sai, né? A gente sai de casa às 6h40, 7 horas a gente sai de casa. Sai um pouco antes e agora vai. Tá. Daí, ela com a cara fechada. Falei, bom dia, tal, né? Aquelas coisas. E daí ela com a cara fechada e no carro. Falei, escuta aqui. Eu acordo de manhã, eu não preciso acordar essas horas. Acordo para ajudar você. O que falta na tua vida? O que está faltando? O que você não tem? Me diga. Você tem tudo, meu. Você está numa escola boa. Você tem um pai maravilhoso. É Deus, né? Deus, claro, Paulo. Deus. Você tem tudo. Dá uma olhada para você, o que te falta? Por que essa cara? A partir daquele dia, irmão, todo dia. Bom dia, pai, vai sorrindo para a escola. Às vezes, irmãos, a gente não tem razão para estar daquele jeito, mas a gente quer ficar. Então, quando a Bíblia fala, ei, é uma ordem do céu, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amado, temos que buscar isso em Deus. Então, vou orar e vou jejuar, porque, Senhor, eu quero ser feliz contigo. Eu quero ser feliz com o Senhor, eu quero ser feliz com o Senhor, é o meu contentamento, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo para mim. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas 5, 22, 23, quando fala do fruto do Espírito, fala, mas o fruto do Espírito é, Gálatas 5, esse eu não tinha te passado? 22, 23, pode ser na NVI, bonitão, por favor? Isso, NVI melhor. Diz assim, ó, Gálatas 5, 22, 23, NVI, foi. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, está vendo aí que a alegria é fruto do Espírito? Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quantas essas coisas não há lei. Irmão, é fruto do Espírito. Alegria é fruto do Espírito. Paciência é fruto do Espírito. Paz é fruto do Espírito. Então, irmão, quantos aqui já jejuaram? Vou fazer uns 30 dias de jejum para eu ter bastante alegria. Eu não conheço ninguém que já fez isso. Eu quero ter um carro, quero ter uma casa, quero ter um iate, quero ter um sei lá o quê, jejua por essas coisas. Mas para ter alegria, o fruto do Espírito, irmãos. Mas o fruto do Espírito é alegria, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amado, vamos jejuar por isso. Para eu ser uma pessoa mais amável, para eu ser uma pessoa mais alegre, para eu ser uma pessoa mais paciente, para eu ser uma pessoa mais boa, mais fiel, mais mansa, e tenha domínio próprio, porque já diz que quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio, né? Eu ouvi alguém falar isso aí. Mas que é interessante que são coisas que estão a nosso dispor, através da oração, do jejum, da consagração. Agora, se você coloca a tua alegria numa bola, coloca a tua alegria numa boneca, num carrinho, como a gente via no tempo de criança, irmão, o diabo vem e rouba. Então essa palavra, amada, ela ardeu em meu coração, prepara, está saindo um livrão aí, vai ser bem benção.
E o dito livro é esse, alegria, um santo remédio. Porque, amado, eu entendo, queridos, a necessidade de uma cura para esse problema chamado tristeza. Vira depressão, ansiedade, burnout, enfim, N coisas. Que sim, daí entra no campo clínico, entra no campo médico, entra no campo realmente, sabe, que precisa de tratamento daí de um médico. Mas se a gente começar a buscar em Deus, a oração, a ciência já fala que a oração ela ativa, sabe, nosso cérebro de uma forma que nos abençoa nosso corpo. A leitura da palavra, enfim, sabe, as práticas, as disciplinas espirituais nos abençoam demais. Sabe, amado, Salmo 100, versículo 2, é um texto que para mim é o meu texto base de vida. E é o tema dessa igreja, Salmo 100, versículo 2. Diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Versículo 2, servi ao Senhor com alegria. Estamos servindo a Rede Azul hoje aqui, todo mundo servindo hoje, misericórdia, servindo. Pastor Luiz arruma essa confusão para nós. Para de arrumar confusão para nós, Pastor Luiz. Não, está tudo alegre, quase agonia, porque quem é chato fica chateado quando vê uma pessoa muito alegre, sabia disso? Pessoa meio beiçuda assim, ela não gosta de gente alegre. Ela é irritante, ela acha irritante. E daí estou entrando, batendo palma, aí para, cala a boca, galera, eu quero entrar na igreja. Vai dizer que você não pensou um pouco, povo chato, que aí batendo palma. É servir ao Senhor com alegria, irmão, está entendendo? O Salmo 102 diz, servir ao Senhor com alegria. Você vai servir a Deus na marra, porque mandaram, porque está na escala, porque você vou tocar no louvor aqui, pelo amor de Deus, tocando esse louvor aqui. Não, é todo mundo sorrindo, alegre. Ontem eu esqueci de falar da reunião do louvor, mas uma das coisas que eu, aproveitar o ensejo aqui, eu falando para o pessoal do louvor, presença de palco, eu estou aqui, epa, eu estou que está alegre. Mas vai comer o microfone. Não, irmão. Alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Diz lá em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é nossa força. Sabe, quando nós entendemos a importância da alegria, nós entendemos o que Deus quer de nós. Você vai ofertar, irmão? Amém? Quem vai ofertar hoje? A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 9:7, ei, não com tristeza, nem por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Irmão, para ofertar você precisa de alegria. A Bíblia fala assim, olha, cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza. Ai, que dó dessa notinha que vai embora. Ai, meu Pix, volta logo. Não, irmão, por necessidade. Ai, nós temos uma necessidade. Nós vamos trocar esse carpê aqui, tá, irmão? Que já derrubou uns 4 irmãos e não foi na unção. Caiu no, né? Estamos orçando para trocar esse carpê. Irmão, pelo amor de Deus, ajuda nós a trocar esse carpê. Não, irmão, Deus vai suprir, Deus vai prover. Porque eu não quero que você traga por necessidade. Porque a Bíblia fala assim, Deus ama quem dá com alegria, não por tristeza, nem por obrigação, nem por necessidade. Mas Deus ama quem dá com alegria. É o que a palavra fala, então, meu Deus, já foi meu tempo? Jesus amado, com alegria. Vamos tentar acelerar aqui. Olha para quem está do outro lado e fala, está feliz? Jesus é a nossa alegria, né? Johann Sebastian Bach, não é Johann Sebastian Bach que escreveu Jesus, a alegria dos homens? Podia até pedir para vocês tocar Johann Sebastian Bach aqui, né, galera? Jesus, a alegria dos homens aí para nós. É isso aí? Não é? Qual que é, Vinícius? É isso aí, aquela lá mesmo. A rainha da Inglaterra, quando tocaram essa música, ela ficou em êxtase, ela levantou do trono e falou, uau, que música! Porque Jesus é a alegria, irmão. Salmo 126, quando o Senhor trouxe de cativeiros que voltaram de Sião, estávamos como os quem sonham, então a nossa boca se encheu de riso. Salmo 126. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se diz entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por esses, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Irmão, as pessoas dizem, o que aconteceu com esse pessoal que está tão alegre? Eles ficaram 70 anos na Babilônia, 70 anos como escravos, e eles voltaram da Babilônia. E voltaram 70 anos, ai que desgraça, ai que tristeza. Não, alegre, e a alegria deles era tanta que as nações perguntavam, o que está acontecendo com eles? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Que grandes coisas? 70 anos de cativeiro. Amado, mas não é o material, o físico, é a ação de Deus em nossa vida. E a Bíblia vai dizer
querido, que quando nós semeamos, às vezes com lágrima, às vezes é difícil, choramos na hora da luta, passamos ali. Mas a Bíblia vai dizer assim, mas olha, você vai voltar com alegria, trazendo os seus feixes, trazendo os seus molhos, vai voltar com alegria. Então, amado, eu vou dizer para você, porque o meu tempo já acabou, sabe, nós precisamos resgatar em nós, como um dom, como o fruto do Espírito, a alegria. Viver alegre, contente com aquilo que Deus nos deu. Falar, diabo, você não me pega. Não me pega. O diabo pega uns dinheirinhos e fala, aqui, você gosta de dinheiro. Eu não gosto, eu gosto de Deus. Deus me dá dinheiro. Aí você gosta de... Não. Amado, cuida. Porque o diabo vai tentar você naquilo que você tem carência. Ai, pastor, mas eu fui muito ferido, muito machucado quando eu era criança. Trabalhamos com cura para isso, irmãos. Cura dos traumas emocionais, trabalhamos com, sabe, na nossa casa do Oleiro a gente trabalha muito cura interior, a gente trabalha muito com, sabe, libertação, são coisas que travam às vezes mesmo, mas experimenta sorrir, experimenta se alegrar em Deus, experimenta pegar o Salmo 100 e falar assim, olha, eu vou servir ao Senhor com alegria, eu vou fazer as coisas com o Senhor, para o Senhor com alegria, porque, amado, eu creio, Deus quer fazer isso. Só para encerrar, Isaías capítulo 61, versículo 3. Diz assim, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes deem de glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele, o Senhor, seja glorificado. Está vendo a mudança? O Senhor está dizendo assim, olha, o Senhor está tirando as cinzas da sua cabeça e colocando uma coroa. O Senhor está tirando a tristeza, está te colocando óleo de alegria. O Senhor está te revestindo com alegria, porque assim o nome dEle é glorificado. Sou crente. Aquela igreja lá. Aba. Sabe? Você vai naquela igreja? É? Isso é triste assim? Sou, né? Ninguém vai querer te acompanhar, irmão. Não vai ganhar ninguém para Jesus desse jeito. Não, vamos lá. Eu vou contar a história, a última para acabar, tá? Não dá tempo. Não vou contar não. Deixa para depois. Mas eu só vou ler para você Apocalipse capítulo 21, verso 4, onde a Bíblia fala assim, Ele, Jesus, Deus, limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Nessa manhã, eu estou falando para você, e talvez você está se sentindo confrontado. Mas o que Deus tem para você realmente é o melhor, querido. Ele quer enxugar dos teus olhos toda lágrima. Às vezes você tem chorado porque você foi uma pessoa realmente rejeitada, abusada, você foi uma pessoa que talvez viveu um trauma terrível emocional, talvez ninguém, sabe, estendeu a mão para você. Mas eu digo para você, Jesus Cristo não somente estendeu a mão, mas estendeu os dois braços naquela cruz. Deixou ser morto por amor a você. O que você precisa não é da aprovação das pessoas, o que você precisa não é de repente um carro novo, uma casa nova, uma roupa, uma maquiagem, um sapato, um sei lá o que, um tênis. O que você precisa é de Jesus. Jesus é tudo que você precisa, Ele é a fonte. Sabe, nessa manhã eu quero dizer para você, meu amado, Jesus está aqui, pronto para mudar a tua história. Enxugar dos teus olhos toda lágrima. Fazer você aprender como Paulo, aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Sabe, amado, nós passamos situações bem adversas. Mas eu olho para Jesus e falo, Senhor, o Senhor sofreu mais por mim. O Senhor sofreu muito mais por amor a mim. Beleza, Jesus, vamos para cima. Vamos em frente. E eu creio que Deus olha para mim, olha para você e fala, isso é fé. Fé não é você celebrar quando você tem tudo. Fé é você adorar quando você está num cárcere preso, mãos e pés amarrados, tendo sido chicoteado, e você cantar ao Senhor. Fica de pé nessa manhã. Eu quero dizer para você que nessa manhã Deus trouxe você aqui para dizer uma coisa para você. Essa sua tristeza está te consumindo. Essa sua tristeza está, sabe, fazendo como disse Davi. Davi falou, Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Davi tinha perdido a alegria. Ele falou, olha, o pecado tem me assolado e o meu humor se tornou em sequidão de estio, os meus ossos enrijeceram. E Davi fala, restaura, Senhor, a alegria
da minha salvação. Nessa manhã, feche seus olhos, eu queria orar com você, porque eu creio que Deus quer restaurar a tua alegria nessa manhã. Lembra quando você tinha uma fé, sabe, quase ingênua, que você celebrava e se alegrava, e o mundo estava caindo nas suas costas, você estava lá? Aquela fé é a fé que agrada ao Senhor. Deus, o Senhor não me deu isso, então eu não vou celebrar. Deus, o Senhor não me deu aquilo, então eu não vou celebrar. Deus, o Senhor não me deu isso, então eu vou... Não, irmão. Nessa manhã Deus está chamando você, dizendo assim: olha, eu quero tirar essas vestes de tristeza, de luto, essa cinza da tua cabeça. Eu quero te dar óleo de alegria, quero te dar uma coroa de alegria, quero mudar as tuas vestes, vestes de louvor. Sofonias vai dizer: canta alegremente, ó filho de Sião, regozija-te, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Nessa manhã Jesus está aqui, está te chamando, venha. Ele quer dar um abraço em você. Vem aqui para frente. Os intercessores vêm também. Os intercessores vão dar um abraço em você. E você vai receber nessa manhã, sabe, óleo da alegria sobre a tua cabeça. Sabe, não fique morrendo de tristeza em casa. Venha, querido, Deus está te chamando nessa manhã, dizendo: ei, eu quero tirar essa tristeza. O tempo do luto passou, irmão. O tempo do luto já foi. Agora é hora de você, aleluia, olhar para Jesus e falar: Jesus, eu quero viver a alegria do Senhor. Eles estavam quebrantados ali, chorando, mas o profeta falou: ei, hoje é dia de alegria. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a força que você precisa para, aleluia, mudar essa situação, esse quadro, essa história. Deus quer restaurar a tua alegria. Você precisa de um abraço, você precisa ser acolhido nessa manhã. E Deus está aqui para te receber, te acolher. Deus, derrama óleo da alegria sobre esse lugar. Derrama óleo da alegria, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor. A tua alegria enche a minha vida, Senhor. A tua alegria me fortalece, a tua alegria me renova, a tua alegria me cura, a tua alegria, Senhor amado, me restaura, a tua alegria, Senhor amado, ela muda a minha história, Senhor. Somos alegres porque cremos num Deus, aleluia, que olhou para nós e nos chamou, nos escolheu. Somos alegres no Senhor porque cremos num Deus que nos amou incondicionalmente. E que nessa manhã estenda a mão em teu favor e fala: ei, você está pautado naquele texto. O choro pode durar uma noite, mas a noite passou, o dia é chegado. A alegria vem pela manhã, a alegria está chegando, amada. A tua alegria, a nossa alegria, a alegria de servir ao Senhor, de amar ao Senhor, de andar na presença dEle, a alegria de ser suprido, sustentado por Ele, a nossa alegria de saber que Ele nos ama, se importa conosco. Senhor Jesus, obrigado pela tua alegria. Obrigado, Senhor, pela alegria da salvação, irmão. Nessa manhã, talvez tudo que você precisa, talvez não a realidade, é entregar a tua vida a Jesus. É para: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida ao Senhor, que eu quero viver essa alegria que vem de Ti. Aleluia. Sim, Deus. Deus. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção. Ele colocou um novo cântico em meus lábios, me tirou de um lamaçal de pecado, me deu vida. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, estamos alegres, Senhor. Estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu sei.
Senhor faria tudo isso agora aqui comigo. Deus. Quem diria Sim, que eu Senhor. viveria toda a bondade do Senhor toda a pra bondade mim? do Senhor. Quem diria Aleluia. que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Senhor Deus, eu quero levantar a minha mão, Pai, e declarar sobre essa igreja, Pai, óleo da alegria sendo derramado, Pai. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, a Deus do Senhor tocando cada um com alegria, a alegria do Senhor, a alegria que nos fortalece, a alegria que nos renova, a alegria que nos cura, a alegria, Pai amado, ó Deus, que nos restaura, Senhor amado. Aleluia, obrigado, Senhor, porque em Ti, Senhor amado, nós podemos nos alegrar. Alegremos-nos, aleluia, alegrai-vos, pois no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, nós nos alegramos, Senhor. Salmo 122 vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus, nessa manhã celebramos ao Teu santo nome, nos alegramos em Ti e declaramos, Senhor, o Senhor é a razão da nossa alegria, o Senhor é a razão da nossa alegria, o Senhor é a razão da nossa existência, Senhor. Nós celebramos a Ti, Te louvamos, no nome precioso de Jesus. Dá um forte aplauso a Jesus, meu amado. Obrigado, Deus, pela Tua alegria, Senhor. Obrigado pela Tua alegria.